Estamos de volta com o nosso Oriente. Eu não sei o que é melhor, se é a parte que está ao vivo ou se é a parte que está no intervalo. Os comentários. Porque a gente estava aqui, né, em grena e não para. Mas, olha, faça como a minha querida Isabel já fez, mandando o seu e-mail. E também a Irene de Araxá, Minas Gerais, que ligou. Viu? Muito bem-vinda, Irene. E ela está parabenizando a Diocese de Campinas pela iniciativa, né, em relação aos pequeninos. Depois você fala para a sua amiga, como é que é o nome dela? A Raquel Vidala. A Raquel, manda um abraço para a Raquel, que até o pessoal de Minas Gerais gostou muito. Né? Você pode ligar para nós, como a Irene fez, ela de Araxá, Minas Gerais, através do telefone 19 3871 9620. O nosso e-mail oriente-rs21.com.br. Tem Twitter, eu estou aqui cheio de tecnologia para acompanhar, @oriente21 e o Facebook Oriente-se com hífen. Vamos lá, Bruno. Preparou? Preparado. Ô, Bruno, eu vou começar com você. Fica tranquilo, Isabel, depois a gente passa na mão de todo mundo também, para todo mundo entrar na berlinda. A Isabel está perguntando sobre, hoje em dia, como é que nós podemos conversar com os nossos jovens? Você que é um jovem, né? O que você vê da parte dos pais, a dificuldade sobre esses assuntos mais difíceis, como drogas, como sexo, como homossexualismo, como essas situações que estão nos envolvendo tanto. Como é que você vê que a família deveria abordar esses momentos com os jovens, entrar nesses assuntos? São itens muito complicados mesmo, ainda mais nessa realidade de cada um ter a sua vida individual, né? Então, o filho às vezes chega da escola e vai para o quarto dele, a mãe está fazendo os trabalhos e tudo mais. Hoje em dia a gente tem uma realidade de famílias muito diferente cada vez mais, né? Só que uma coisa que muitas pessoas me pedem de ajuda é conversar com alguns jovens. Então, talvez encontrar algum amigo desse seu filho que tenha... O jovem de hoje ainda é aquele jovem que procura um amigo da mesma idade, que tem a mesma cabeça para abrir. Por quê? Se sente mais à vontade. Às vezes tem a ideia de que o meu amigo jovem que tem a minha idade, estuda comigo ou trabalha comigo, ele sabe melhor a minha realidade do que o meu pai, que só me vê à noite em casa, por exemplo. Então, o jovem hoje em dia ele é muito ativo, ele trabalha durante o dia, ele faz a faculdade, ou ele estuda no ensino médio, fundamental, e depois tem algum curso. Então, às vezes, ele dá um pouco mais de atenção, vamos dizer assim, que não seria o correto, né? Ele teria, sim, que ter os ouvidos voltados aos pais, porque eles sabem o que é o melhor caminho normalmente, mas, às vezes, ele dá mais confiança porque o amigo está no melhor caminho. Eu acho que você pode ter respondido melhor do que isso. Não, eu vou chegar nela, calma aí, fica tranquilo. Você, como jovem, você se sente livre para chegar na sua mãe, nos seus pais ou na sua casa, e se você tiver uma dúvida, um contexto difícil para você, você teria espaço? Por que você teria esse espaço? Você se sente acolhido? Por quê? Conta para os pais, vai. Hoje a gente, minha mãe, principalmente, ela sabe como que eu tô pelo jeito que eu chego em casa, né? Eu acho que muitas mães são assim. Então, tá aí, ó, que linda, parabéns para a mãe do Bruno. Como ela você falou, né? A observação. Pelo meu fungar diferente, ela já sabe como eu tô. Então, a gente tem, sim, uma boa conversa e tudo mais, só que eu ainda tenho, às vezes, mais liberdade em determinados assuntos para conversar com outros amigos. Claro. Então, são amigos de verdade, não são colegas que eu abro e exponho a minha vida para que vire uma novela, né? São amigos que me acompanham, principalmente amigos de fé. Mas tenho, sim, principalmente nos problemas, quando em casa, uma liberdade muito alta para conversar isso, e a igreja me ajuda muito nisso, a ter uma comunicação, né? A ter certeza que a família está ali para te ajudar também. Eu estou tentando puxar de você o máximo de frutos, viu, Isabel? De consequências daquilo que eles experimentam em casa, para a gente ter um referencial. Mas você é um jovem consciente, você tem 20 anos. Tenho 20 anos. Não parece que tem uns 42. Mas da onde você diz que vem essa sua consciência, essa sua serenidade? Você consegue identificar de onde vem esse fruto bom na sua vida?
Não sou tão sereno assim também, Não, não. eu sei, mas Vamos essa falar a consciência, claridade, assim. Mas algo que me ajudou muito, a gente volta naquele assunto, foi a jornada. Então, em Madrid eu não pude estar presente, mas eu já Mas acompanhei em muito. casa? Em casa, qualidade dos dois eu consigo ver nisso, dos meus pais. Então, tudo que meu pai tem de criativo, de analisar melhor, e tudo que minha mãe tem de comunicação e tentar ajudar todo mundo, Então você são coisas que me agregam. Você cresceu de olho neles? Ah, cresci, com certeza. Eles te Hoje eu sou- chamavam a atenção? Sim, hoje eu sou reflexo muito forte dos dois. Tem gente que conhece meu pai e fala que eu sou igualzinho meu pai, tem gente que conhece minha mãe e fala que eu sou igualzinho minha mãe, que eu consegui abstrair o melhor dos dois, com certeza. É interessante, é uma química doida, não é verdade? Você falando faz recordar do meu falecido pai, que rezava terço todo dia. Todo dia ele era mariano, né? Então ele rezava. E aí a Maria Cristina ganhou um tercinho dela. Vez ou outra, hoje tem que rezar o terço. Ai, que bonitinho. É muito bonito. É muito porque assim, eu não passei isso para ela, porque eu não adquiri o hábito do meu pai. Eu respeito, de vez em quando, eu realmente, aqueles momentos, eu falo, não, hoje eu tenho que rezar um terço. Mas ela, na hora de ir dormir, hoje tem que rezar o terço. Então, assim, vamos rezar o terço. Ela pega o tercinho dela, brinca com o terço, porque é uma criança, né? Inclusive, tem um manual lindo para criancinhas, terço para crianças. A criança vai brincar com aquilo, mas é uma brincadeira que daqui a pouco ela transforma na oração diária dela. Então, assim, são hábitos, né? Essas coisas de... A criança te copia. Ela vai te copiar mesmo você não estando tão presente assim. Verdade. Mas lembre-se de estar presente porque você, como pai, como mãe, você vai viver esse momento lindo, que de repente passa. Os educadores têm um papel forte também, importante também, nesses momentos difíceis do jovem? Olha, assim, uma das coisas, quando você falou de educador, eu sempre lembro disso. Tem, principalmente das séries menores, que falam assim para você, pai, desculpa. Aí eu falo assim pro aluno, nossa, eu teria maior orgulho de ser seu pai. E teria mesmo, porque são esses que deixam transbordar esse sentimento de te chamar de pai. Né? É que porque você transborda a paternidade. E você verdade. assume, assim, você é um educador, mas em alguns momentos você faz a educação familiar acontecer ali. Né? Nos exemplos, no que fazer, no que não fazer. Então, transcende o ensinar. É mais uma educação que você realmente, né? Deixa uma coisa de valores, de princípios, de ética, de moral e daquilo que a gente vive enquanto cristão. Tá certo. Débora, nós todos vivemos essas marcas. Né? Às vezes um grande amigo na juventude nos ajudou muito. Às vezes um professor foi fantástico. Por que existe essa dificuldade, às vezes, com os pais? Por que a gente, às vezes, tem essa distância? Né? Como que os pais podem se aproximar nesses momentos mais tensos? Às vezes, o que acontece? O filho chega e conta alguma experiência não tão positiva, né? Naquela expectativa de, bom, vou testar meu pai, porque a criança, os nossos filhos nos testam a todo momento. Então, ele chega e comenta alguma coisa assim, hoje, como ela falou, questão de droga, alguma coisa, hoje bebi em excesso. Então, saí com os amigos, acabei bebendo. A reação dos pais, nesse momento, a primeira reação é a da briga e da punição. Você é louco, você bebeu, você não devia ter bebido, porque a bebida traz isso. Esse jovem fala, opa, não vou mais contar. Porque na primeira que eu me abri para contar, eu levei. Meu pai brigou, minha mãe me deu uma bronca, isso está errado, então eu vou beber e vou curar a ressaca lá na rua e vou chegar aqui às 6 da manhã com a cara boa, sem nenhum hálito de bebida Então a e gente não pode vou falar para contar Isabel mais. e para todas as Isabéis. Ouçam os seus filhos. Nesse primeiro momento, você vai ficar até chocado, mas Nossa. você vai ouvir e vai falar, poxa, me conta, você bebeu com quem? Ah, bebi eu, Antônio, Pedro, João. Ah, bebeu aonde? Ah, no bar da esquina. Com quem? Poxa, e deram risada. Depois que ele se abriu todo, num segundo momento, que não é um momento de brigar, porque ele está te contando, você vai sentar e falar, filho, vem cá. Aí você Vou dá o te bote. mostrar o que o que faz a bebida. Aí você dá o diz que ele não bote. tem consciência. Nossa, você dá Aí o você bote. dá o Aí bote. você vai explicar, sabe? A bebida faz isso, está errado, ou a droga, ou o cigarro, seja lá o que for. Aí você vai orientar. Às vezes o errado não é muito bem-vindo nessa hora também, né? Filho, vem cá, você não acha que isso...
foi assim legal? Por causa dessa situação. Ficar atento àquilo que não foi tão positivo, né? Às vezes eles passam. Porque a reação do pai é imediata, né? O filho mesmo passa. Não pode. Não é? E às vezes a gente tem que ter essa paciência de ouvir, porque aí você está dando, sabe, oportunidades. E outra, você só vai ter esse diálogo se você cultivar isso antes. Não adianta você ter um filho hoje de 18 anos e falar, 20 anos, falar, Bruno, vem cá, meu filho é Bruno também. Bruno, vem cá, senta aqui, nós vamos conversar sobre a sua vida. Você vai rir na minha cara, você vai falar, agora com 20 anos eu vou conversar sobre a minha vida. Débora, você me deu uma lacuna aqui. Outro dia eu estava conversando com uma jovem e eu percebi que os irmãos também tinham uma rigidez. E uma irmã que aprontou um pouco mais, sofreu a pressão até dos irmãos. Por todos, né? Não é? Então, isso também pode acontecer quando nós passamos um excesso de autoridade ou de regras, talvez muito inflexível, né? Coisas que têm que ser muito bem demarcadas. A gente não pode causar também dentro da própria família uma certa divisão, até quando um tiver uma certa dificuldade, até com o do lado, até com o irmão um ano mais velho ou mais novo, ele vai ter dificuldade, não? Sim, porque o medo não educa, o medo afasta. Então, assim, eu tenho que ter Registra respeito. aí, gente, medo não educa. Frase do nosso programa de hoje, medo não educa, medo afasta. Maravilhoso. Afasta, não é verdade? Porque se eu tenho medo, eu não vou me aproximar, eu vou querer me distanciar disso. Então, cabe aos pais, nesse primeiro momento, não transparecer isso. É lógico, a gente como pai, quando ouve que o filho fez alguma coisa, uma barbaridade, a gente se assusta realmente e não sabe como lidar. Porque não existe um manual, olha, quando seu filho chegar bêbado, você age desse jeito. Não tem isso. É uma experiência. Eu falo que a gente aprende a ser pai a cada dia. Eu estou aprendendo a ser mãe de um rapaz de 23 anos e de uma menina de 16. Nunca foi antes, né? Nunca fui antes. Estou aprendendo. Então, a gente como mãe, também como pai, a gente tem essa coisa do aprendizado. Mas eu sempre falo, calma. Não é a hora. Então, assim, se realmente você ter essa rigidez de falar, olha, é 100% errado e você está fora, você está pondo seu filho para fora de casa. Você está dando o seu filho para o mundo educar. Porque aí as referências que ele vai ter é de quem está na rua. É desse colega, como o Bruno falou, que está ali te especulando, que está ali, vamos dizer assim, te usando para muitas outras coisas, como, por exemplo, a droga. Porque aí eu tenho um prazer num comprimido, eu tenho coisas boas numa noitada. Um alívio, né? Um alívio, porque a pressão está toda dentro de casa. Então, vamos inverter. O prazer tem que estar dentro de casa. O prazer tem que estar na convivência. E isso gera, sim, um conflito. Onde tem conflito, tem solução. Porque todo problema tem uma solução.